Era nisso que eu queria refletir aqui nessa primeira parte, nesse primeiro personagem. Por que ele conseguiu fazer isso? Nós vemos aqui uma característica marcante dele, sem dúvida nenhuma, era a coragem. Porque um homem conseguir fazer uma coisa dessa, ele tinha que ter muita coragem. Porque imagine você só com uma lança e enfrentar todo um exército e conseguir matar 800 pessoas. Tinha que ter muita coragem. Como diz aqui no Ceará, tinha que ser cabra macho mesmo. Tinha que ter sangue no olho. E ele era um homem assim, que não arredava o pé na batalha, que tinha coragem de encarar e crer que ia vencer. Então ele tinha coragem. E infelizmente hoje, irmãos, às vezes nós precisamos muito disso e não temos. Quanta coisa que precisa ser realizada na obra de Deus, no reino de Deus. E quantas pessoas que dizem que amam a Deus estão vivendo uma vida amedrontada, covarde, uma vida que não faz diferença, que não tem coragem de enfrentar as batalhas. Embora a gente creia num Deus grandioso e diz que Jesus é o nosso general, que está à nossa frente, mas muitas vezes a gente não vive isso. A gente não encarna isso como uma realidade de vida, como algo que a gente pratica realmente, que crê que Ele é o nosso general e que a gente pode seguir com coragem, seguir a Ele que a gente vai vencer as batalhas. E aí quantas pessoas estão vivendo a vida cristã amedrontadas, com medo, não chegam a lugar nenhum, nem se tornam ninguém, porque tem medo do amanhã, é ansioso, preocupado, às vezes preocupado demais com o seu sustento, com o que vai comer, com o que vai vestir, preocupado com o alimento, vive ansioso, preocupado, não crê que Deus vai cuidar, não crê que Deus vai prover. Outros estão preocupados se vão sofrer ou não, com medo de se entregar de coração a Deus, porque tem medo de sofrer, porque sabe que muitas vezes seguir a Jesus e servir ao Senhor, pregar o Evangelho, às vezes traz perseguição, muitas vezes traz luta, traz dor, traz sofrimento. E aí a gente vê o exemplo de muitos irmãos hoje, que realmente estão sofrendo, por causa do Senhor, por causa do Evangelho, por causa de Cristo. E aí às vezes a gente olha essa situação e a gente se amedronta, a gente fica travado. O medo gera em nós assim uma paralisia. A gente não tem coragem de chegar para Deus e dizer: Deus, conta comigo, eis-me aqui, usa a minha vida. A gente fica paralisado porque a gente tem medo de sofrer, tem medo de ficar doente se for para um campo missionário, de ser preso, de ser açoitado, ou de morrer, ou de perder um familiar, ou tem medo do que a gente vai perder na vida, dos bens materiais, das coisas que a gente vai deixar de ganhar, que vai deixar de realizar na vida. A gente fica com aqueles receios e medos e ansiedades, e aí vai se passando os dias, vai se passando os tempos, Deus querendo contar conosco para pregar o Evangelho, para fazer a sua obra, e a gente ali, travado, com medo, não tem coragem. É como uma pessoa que está numa guerra e vê o exército inimigo forte, que dá medo só de você olhar, e não tem coragem de chegar lá para encarar. Tem muita gente com medo do diabo, com medo do que o diabo pode fazer com ela, se ela for bater de frente com o diabo, de querer se meter a ser usada por Deus para salvar as vidas que estão perdidas. Tem medo da retaliação do inimigo, dos demônios. Então tem muita gente que está assim, travada, irmãos. Não é como esse homem de Deus que teve a coragem de chegar lá e fazer. Agora, por que ele tinha tanta coragem?